Vamos lá. Oi aí pessoal, firmeza? Bem-vindos aqui ao especial de 666 inscritos, isso mesmo, 666 inscritos, porque eu conquistei essa semana esses inscritos, então essa quantidade de inscritos, né? Então eu agradeço a todo mundo, porque o canal está crescendo e eu consegui alcançar esse número, então eu agradeço a todos os que inscreveram no canal e que puderam fazer com que isso seja possível, né? Eu nunca pensei que ia conseguir esse número sensacional. Muita gente comemora, como é que é? 1000 inscritos, 2000 inscritos, não, eu comemoro 666 inscritos. E como é um número de terror e tal, mesmo não estando no Halloween, eu vou mostrar para vocês os jogos de terror que eu tenho, que eu possuo, né? Não são muitos, mas eu vou mostrar para vocês mesmo assim. Eu gostaria de ter mais, mas os jogos de terror hoje em dia são muito caros, principalmente survival horrors, né? Então alguns fica meio complicado você comprar, mas eu acabo comprando alguns, né, no meio do caminho. Alguns estão em boas condições e tal. Eu gosto bastante de jogos de terror, mas acabo aderindo à pirataria para jogar esses jogos porque eles são muito caros. Principalmente a série Fatal Frame, Silent Hill, Resident Evil. Todas essas séries aí são muito caras, então é meio complicado de pegar. Mas aqui eu tenho uma quantidade meio pequena, mas relativamente boa, né, de jogos de terror. Não são todos survival horrors. Eu peguei aqueles jogos que tem alguns elementos de terror e tal, mesmo que não deem sustos, mas eles têm elementos de terror e acredito que podem ser considerados como jogos de terror, né? E alguns, é claro, survival horrors que eu tenho aqui. O primeiro jogo que eu vou mostrar pra vocês, muita gente pode considerar isso não um jogo de terror, mas tem uns elementos de terror e tal, e a atmosfera e tal é bem sombria. É o jogo Hexen, que é um jogo meio RPG e tal, ele é lançado pro Nintendo 64. Eu lembro que eu joguei bastante esse jogo aqui. Você controla umas 3 classes, uma classe que é de lutador, uma classe de mago e uma classe dos clérigos, né? E que usam uma clava e tal. É uma clava que ele usa, né? E é bem interessante esse jogo aqui, eu gosto bastante. Ele tem alguns elementos de RPG, por exemplo, você não vai do ponto A para o ponto B. Você passa por várias coisas, tem que pegar itens e tal, uma chave aqui, outra chave ali, abrir um interruptor para outra área e tal. Você vai de uma área para outra, então isso é algo bem interessante. Muita gente não gosta desse jogo aqui, mas eu adoro ele. Ele na verdade foi feito pela ID Software, né? Aquele que criou o First Person Shooter, né? Que criou o Wolfenstein 3D e tal, então é bem interessante, eu gosto bastante do Hexen. Então o Hexen é um dos jogos de terror que eu tenho. Outro jogo de terror que eu tenho, que realmente de terror e tal, é pro 3DS, é o Resident Evil Revelations. Esse aqui digamos que é um jogo que a Capcom fez para tentar consertar a imagem que ela criou do Resident Evil, né? Porque os Resident Evil depois do 4 tirou bastante o terror, né? Resident Evil 5 não foi nada de terror, Operation Raccoon City foi uma porcaria e tal, Resident Evil 6 nem se fala. Então eles acabaram criando o Resident Evil Revelations, que é uma história entre o 5 e o 6, né? E é bem legal. Você controla Jill Valentine e é essa história entre o 5 e o 6. Eu não cheguei a completar esse jogo aqui, infelizmente, eu gostaria de completá-lo, mas é um jogo muito legal e ele volta realmente para o terror, né? É basicamente um Resident Evil 4, com os elementos de terror do Resident Evil 4, só com gráficos mais modernos. Então é bem legal esse jogo aqui. E é claro, um survival horror, você não tem tantas balas e tal, e é difícil de conseguir. Então, volta realmente para aquela origem do Resident Evil, as raízes do Resident Evil, né? Outro jogo aqui que realmente não é considerado um jogo de terror, mas eu coloquei aqui nessa pilha porque ele tem os elementos, né? Que é o Red Dead Redemption Undead Nightmare, principalmente por causa dos zumbis e tal. É basicamente o Red Dead Redemption com zumbis. E é bem legal isso aqui. Eu não cheguei a jogar o Red Dead Redemption, nem esse aqui. Meu irmão que joga, então eu acabei não jogando ainda, então tá aqui. Eu não tenho muito a dizer sobre o Undead Nightmare. Mas tá aqui, Red Dead Redemption Undead Nightmare. Outro jogo que eu também não joguei, mas eu gostaria muito de começar a jogar ele. Infelizmente eu não tive tempo. Que é o Dead Space. Eu peguei ele numa promoção aí uma vez. E é um jogo muito foda, pelo que eu ouvi falar. E eu já vi vídeos desse jogo, é muito legal. Ele dá muitos sustos, é você no espaço e tal.
pelo que eu vi, as mortes desse jogo aqui, quando você morre mesmo, são bem ferradas mesmo, são bem sangrentas e tal. É muito legal Dead Space. Eu não tenho os outros, infelizmente. Esse é o único que eu tenho, mas a série inteira é boa. Então esse aqui eu recomendo muito. Dead Space. Bom, recomendo, mas eu ainda não joguei. Mas, digamos assim, que dos vídeos que eu vi, eu recomendo. Outro jogo que muita gente pode não considerar também de terror, mas eu considero, porque eu já tomei muito susto com esse jogo aqui, é o Half-Life. Half-Life é esse cara aqui, Gordon Freeman, esse cientista aqui, ele vai para uma base lá para consertar uma máquina. Eu não lembro direito muita história, porque faz tempo que eu joguei o jogo. Conserta uma máquina, mas aí dá problema e tal, e as criaturas de um outro mundo que eles estavam buscando minérios, essas coisas aí desse outro mundo, eles acabam invadindo o planeta Terra. E aí eles acabam transformando todos os cientistas em zumbis. São umas criaturas que parecem caranguejo, que eles se enfiam na cabeça, colam na cabeça e a pessoa fica como se fosse uma marionete. Então é algo bem assustador esse jogo aqui. Tem horas que você toma muito susto com essas coisas aí, porque elas pulam na sua cabeça. Principalmente o segundo jogo. O segundo jogo é bem assustador também. Mas é um jogo muito legal mesmo. Half-Life 1. E aqui eu tenho dois jogos de GameCube que receberam suas versões remaster no PC, né, na versão Steam. Uma versão para Steam, né? Que é o Resident Evil Remake e o Resident Evil Zero. Esses dois aqui são muito fodas, cara. Muito fodas mesmo. Principalmente esse Resident Evil aqui. Ele praticamente pegou o Resident Evil 1 e repaginou, sabe? Fez uma remodelada em tudo. Ele colocou gráficos sensacionais aqui. E é baseado nos gráficos do Resident Evil Zero. Então esses dois jogos aqui são muito fodas e eu recomendo totalmente. Eu ainda não cheguei a zerar os dois. Eu tava jogando Resident Evil Zero, é bem difícil, cara. O inventário é bem limitado e tal, mas é muito legal ver como é que eles fizeram esses dois Resident Evils. Eu gostaria que fizesse mais Resident Evils desse jeito. Não Resident Evil do estilo do Resident Evil 4, mas desse estilo aqui. Que não é muito jogabilidade de tanque. Mas é claro, a câmera não é aquela que a gente vê nos outros jogos aí da Capcom dos Resident Evil. Mas esses aqui, eles ainda têm um terror que a série tinha. E esses aqui preservaram esse terror. Isso é muito foda, esses dois aqui. Então, são muito recomendados. Principalmente se você tiver o Steam e puder compra as versões remaster que estão bem foda. Eu tenho 3 jogos aqui de PlayStation 2 de terror. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o meu jogo favorito de survival horror. Sinceramente, esse jogo aqui, quando eu joguei ele, a história dele me deixou fascinado, cara. Muito boa mesmo. Que é o Silent Hill 2. Silent Hill 2, a história do James Sutherland, que ele vai atrás da esposa dele. A esposa dele morreu há 3 anos atrás. Mas ele recebeu uma carta da esposa dele pedindo para que ele vá até Silent Hill. Porque Silent Hill era o lugar que eles namoravam e tal, que eles tiveram a lua de mel. Então é algo bem legal, porque você descobre coisas do James que você acha que ele é um cara inocente, mas você começa a perceber algumas coisas com ele. Eu não vou falar o que acontece no final, mas você acaba percebendo coisas que realmente não é aquilo que você pensa. E é algo muito legal esse jogo aqui. A atmosfera dele é bem sombria, o soundtrack dele é muito foda, cara. Ele dá aquela ambientação, sabe, desse jogo que é muito foda, cara. Eu realmente recomendo. Recomendo a versão original, não a versão HD Collection. Aliás, eu ia até pegar a versão HD Collection, mas depois do que eu vi, das coisas negativas que eu ouvi falar disso, eu acabei não pegando. Então eu recomendo muito o Silent Hill 2. Versão original, né? E essa versão aqui que eu tenho é a versão do Greatest Hits, que aqui o CD tá vermelho, ó. Aqui o PlayStation 2 vermelho. E essa versão Greatest Hits é boa porque ela tem um Born from the Wish Scenario, que é um cenário bônus desse jogo aqui, tá bem legal. Se você puder pegar. Outro jogo aqui que também é considerado um dos meus jogos favoritos do Survival Horror. Na verdade, esse jogo aqui que me introduziu para essa série, que é o Resident Evil Code Veronica X. É o X porque esse jogo aqui foi lançado pro Dreamcast primeiro, depois teve uma versão pro Play 2, depois uma versão pro GameCube e parou por aí. E agora tem umas versões dele também pro PlayStation 3, uma versão HD dele também, junto com Resident Evil 4 HD. Esse jogo aqui é muito foda, tem a Claire Redfield, que é do segundo jogo, e o Chris Redfield também. Mas também você começa com a Claire, depois aparece o Chris, né? Que ela vai atrás do Chris, porque o Chris acabou desaparecendo depois dos acontecimentos do Resident Evil 1. E ela vai atrás dele, ela não consegue achar ele.
Só no final que ela consegue achar. Eu não vou... Tava falando aqui. Só uma parte que ela consegue achar ele e eles... E é legal que aqui volta um personagem que a gente achava que estava morto, mas aqui ele aparece, que é o Wesker. Então foi algo chocante, porque se você joga o Resident Evil 1, você nem percebe que o Wesker... Você vê que o Wesker morreu, né, no Resident Evil 1. E ele não aparece no 2 e no 3, ele só aparece aqui no Code Veronica. Então ele é legal porque esse jogo aqui, ele tem um vídeo dele, é que aqui eu acho que não tem no jogo em si, no disco. Mas tem um vídeo bônus dele que mostra, que aparece o Wesker contando como é que aconteceram os acontecimentos, né? Como é que foram as coisas para ele... Como é que ele disfarçou a morte dele no Resident Evil 1 e apareceu no Code Veronica, né? Então é algo bem legal. E eu recomendo muito Code Veronica. Code Veronica é foda, cara. Eu lembro que eu parei numa parte do Code Veronica, que é uma parte do extintor, que eu deixei o extintor largado ali. Eu nem levei comigo o extintor. Chegou na parte final, eu precisava dele. E não tinha. Aí eu tive que reiniciar o jogo. Jogar tudo de novo. Foi foda, mas foi gratificante porque eu gostei bastante desse jogo. Bom, não a frustração foi gratificante, mas o jogo em si, né? E outro jogo aqui que eu tenho aqui é o Manhunt. A Manhunt é um jogo da Rockstar que foi banido em tudo quanto é lugar. E é um jogo de um cara aqui, um prisioneiro que precisa sair da cadeia. E ele tem umas... Eu não sei se é a história de um prisioneiro, faz tempo que eu joguei esse jogo, mas eu sei que é um cara que tem uns problemas mentais e tal. E ele mata as pessoas de uma forma muito brutal. Então tem várias mortes brutais nesse jogo aqui. E é um jogo survival horror, porque você precisa sobreviver, lutar para sobreviver, né? Você precisa fugir do lugar que você está e tem vários inimigos ali e você precisa massacrá-los, né? É um jogo bem pesado. Eu lembro que eu estava jogando metade, cheguei na metade dele, eu já achei muito pesado, cara. Então esse aqui é para quem tem estômago forte. Esse e a sequência dele também. Eu não tenho a sequência, mas a sequência eu joguei no PSP. Mas é muito foda, cara. A sequência eu acho melhor história do que esse aí. A sequência eu gostei realmente da história. Esse aí não. Essa a história é meio água com sal. Essa é a expressão que fala? Sei lá. Só sei que a história eu não gostei muito, não. Então Mas o 2 realmente é muito foda. E aqui eu tenho 4 jogos de PS3 para finalizar a minha lista. Além de um jogo extra que eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro aqui que eu vou mostrar é um jogo que eu não gostei. Muita gente, acho que a Capcom comprou todas as imprensas aí, de todo mundo, para falar bem desse jogo. Porque esse jogo não é bom, cara. Resident Evil 6. Resident Evil 6, depois do 5, o 5 não foi nada de terror. Eles afastaram-se totalmente da essência do Resident Evil. Mas mesmo assim o Resident Evil 5 foi bom, jogável. Agora esse aqui, meu amigo, esse aqui é foda porque a primeira missão do Leon, que tem 4 campanhas. A primeira campanha do Leon, que é a campanha de introdução, é vários Quick Time Events, várias cenas cinematográficas que, sabe, nunca ter visto na série, de repente eles enfiaram várias cenas cinematográficas. É chato pra caramba. Depois vem a campanha do Chris. Eu só cheguei até a do Chris porque eu não aguentei mais. A do Chris é o Resident Evil 5. Não preciso falar mais nada. Então esse jogo aqui foi uma decepção pra mim. E como fã de Resident Evil, isso aqui realmente foi decepcionante. Isso aqui eu vou até me forçar a jogar. Eu e meu irmão, nós estamos tentando jogar esse jogo aqui. Eu vou me forçar a terminar esse jogo aqui. Vamos ver, né? Não sei se nesse carnaval eu vou conseguir terminar esse jogo, mas que é foda de jogar, é foda. É difícil você aguentar um jogo assim. E é claro, a girafa, né? Vocês percebem que é uma girafa esse 6 aqui. Então, cara, não gostei. Muita gente fica falando bem desse jogo aqui, mas eu realmente achei uma decepção. Tá, algumas pessoas podem até gostar, mas eu, como fã de Resident Evil, isso aqui foi uma decepção total. Outro jogo aqui que eu também acho uma decepção, muita gente acha sensacional, Dead Island. Eu não gosto de Dead Island porque ele começa meio fraco, assim. Tá, a história começa com um cara lá numa festa, bebendo e tal, de repente ele tá lá
no hotel dele, não sei, acho que era o hotel dele, de repente começa a ver um monte de zumbi. Aí ele vai para uma ilha, que esse hotel é numa ilha, né? E aí a ilha infestada de zumbi, aí você tem que enfrentar 12 zumbis. O ruim desse jogo aqui é que você começa só com arma branca. É foda isso, cara. Eu quero arma de fogo, quero dar tiro na cabeça do zumbi. Aqui é só arma branca. Tá lá mais pra frente você consegue arma de fogo, mas é bem lá pra frente. Então é isso que eu achei meio ruim do Dead Island. Muita gente pode gostar de Dead Island, mas eu não gostei. Sinceramente eu não gostei. E essa versão de PS3 é meio fraca, porque ela trava muito. Então esse é um dos motivos também por eu não gostar do Dead Island. Talvez a versão de PC eu fique melhor, eu goste mais, mas essa versão aqui eu não gostei muito não. Um jogo que eu comprei e que eu achei que foi uma das melhores aquisições que eu já consegui, que foi Doom 3 BFG Edition. Eu já mostrei Doom 3 BFG Edition num vídeo meu de lembranças Doom, que era o único jogo de Doom que eu tenho, infelizmente, né? Gostaria de ter todos os jogos do Doom, mas eles são meio caros. E esse aqui tem o Doom 3, com uma versão uma versão modificada. Nessa vez você, no Doom 3, você tinha a opção de colocar a lanterna, tirar a lanterna, sabe, trocar a arma e depois você coloca a lanterna. Você não podia ficar com a lanterna e com a arma juntos. Aqui eles colocaram os dois juntos. E isso eu achei bem legal, isso eu achei que facilitou bastante o jogo. E é claro, aqui também tem a expansão Resurrection ao vivo, que eu acho que esse é o nome. Resurrection ao vivo. E tem o Doom 1, Doom 2 e o... Doom 1, Doom 2 e o Doom 2 um episódio extra que eu esqueci. Acho que é No Rest for the Living, que é um episódio extra do Doom 2. Eu gostei bastante disso, porque eu adoro Doom. Doom, pra mim, é o melhor jogo que eu já joguei, cara. Se colocasse num top 10 de jogos que eu já joguei, Doom, o primeiro Doom, ou Doom 2 também, os dois, ficariam lá no top 1, número 1. Porque, cara, esse jogo não fica velho pra mim, cara. A jogabilidade pode estar atrasada pros dias de hoje, muita gente pode achar que o jogo já tá, sei lá, envelheceu muito, mas pra mim, esse jogo não envelheceu, cara. Eu consigo jogar ele a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer aparelho, em qualquer lugar. E aqui foi foda porque ele tem os dois, e além disso tem o Doom 3 versão melhorada dele. Então gostei bastante desse pacote. E pra quem é fã de terror, pra quem é fã de Doom, eu recomendo muito Doom 3 BFG Edition. E o último jogo aqui dos consoles, né? E do PC, claro, e tudo que eu tenho em mídia física, né? Porque eu tenho vários jogos também de terror em mídia digital, mas aí seria para um outro vídeo, para um outro dia, que é o Dead Rising 2, que é o que eu comprei recentemente. E eu gosto bastante desse jogo aqui. Muita gente não gosta, né? Mas eu gosto bastante. Você consegue ter uma horda de zumbis assim enorme. Você é um cara chamado Chuck Green, esse nome, Chuck Green, e você precisa salvar a filha dele, porque a filha dele ela foi mordida, né? Mas eles criaram uma medicina chamada Zombrex. E é uma injeção e tal, e você aplica Zombrex e a pessoa não tem os sintomas de zumbi, né? E é legal esse jogo aqui porque você tem várias formas criativas de matar zumbi, armas que você pode criar e tal, e as missões são legais também, então eu recomendo bastante o Dead Rising 2. Outro jogo aqui que eu vou mostrar pra vocês, que me assustou muito, e ainda me assusta, o jogo pode estar até velho e tal, mas ainda me assusta muito. O último jogo que eu vou mostrar aqui é Unreal. Eu só tenho o CD dele porque ele é da CD Expert, PC Gamer, né? E eu tenho também a expansão do Unreal também, Mission Pack. Então Unreal é um jogo de terror. Na verdade é um jogo de terror isso aqui, porque me assustou pra cacete, cara. É um jogo de primeira pessoa com elementos de terror e elementos de terror fortes. A partir da quinta ou sexta tela, cara, parecem bichos assim do nada, assim, te atacando. E bicho escroto, velho. É foda esse jogo aqui. Tem uma hora que tem umas aranhas que tem uns olhão desse tamanho, até hoje eu não consigo ver, mano. É terrível esse jogo aqui. Eu recomendo, mas eu preciso ter muita coragem pra jogar isso aqui, porque é foda. É muito foda. Até hoje eu tenho medo desse jogo aqui. De tão foda que ele é, cara. E é claro, eu tenho também o Mission Pack dele, que é o Mission Pack 1 Return to Napali, que é foda. Principalmente a parte que aparece os dinossauros na primeira tela. É foda, cara. Até hoje eu tenho medo desse jogo aqui. É um dos jogos que me deixam bem amedrontados pra jogar. Bom, então é isso aí, pessoal. Essa foi a minha coleção de jogos de terror. E essa foi a comemoração dos 666 inscritos. 666 inscritos.
Quem diria? 666 inscritos. Agora acho que está em 670 inscritos. Então agradeço a todo mundo. Realmente agradeço pelas inscrições, por estarem dando suporte ao canal. Então, nossa, tô mal. Tô enrolando aqui as palavras. Vou falar de novo. Muito obrigado por darem suporte ao canal e por fazer ele crescer cada vez mais, cara. Esse aqui é um hobby. Isso aqui eu não espero ganhar dinheiro com isso, mas se eu ganhar vai ser uma consequência. Porque realmente eu não espero ganhar dinheiro com isso. Pra mim é um hobby. Eu gosto bastante de falar de videogames e é algo que eu me sinto bem fazendo. É como se fosse uma terapia fazer esses vídeos aqui. Eu tenho afastado-me um pouco de fazer os vídeos, principalmente por causa do trabalho, por causa do cansaço e tal, mas realmente eu gosto bastante de fazer esses vídeos e eu agradeço todo mundo que se inscreveu no canal. E chegar a 666 inscritos foi uma conquista. E eu realmente agradeço muito por todo o apoio que vocês estão me dando e pelas inscrições e por estarem gostando dos vídeos em si. Então, agradeço muito. Então é isso aí, pessoal. Falou pra vocês e até a próxima.